É hora de aprender a discernir sobre seu temperamento, você não acha? Bom, para aprender isso, eu vou te dar uma ajuda. Mas o fato é que, ainda que eu te fale as principais características de cada um dos 4 temperamentos principais, nem sempre você vai saber de cara o resultado do seu. Você vai desconfiar, talvez. O ideal seria você fazer um teste. Ellen, vale teste de internet? Alguns valem, mas o fato é que nem todos estão mesmo configurados de forma que vão te dar uma informação mais precisa. E eu estou pesquisando aqui para vocês alguma coisa que eu consiga mandar para vocês e vocês possam confiar de verdade. Em breve eu vou dar novas informações. Olha só, estamos continuando com a série Sublinhados Comentados sobre o livro Temperamentos Transformados. E se você quer saber um pouco do seu, é hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho do geral. Aí, se por acaso você falar assim, puxa, mas eu tenho um pouco de um, do outro, tem coisa que eu tenho, não tem, não se preocupe. Tem algumas outras variantes que eu vou falar em seguida, ok? Vamos primeiro? Quem é o temperamento? Já falei os 4, né? Que são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Falei isso em áudios anteriores, mas hoje nós vamos falar sobre um pouquinho da característica de cada um para ver aonde que você acha que você está mais propício, que tem suas qualidades, suas características mais predominantes. Mas abra o seu coração, porque eu vou falar tanto da parte boa quanto da parte ruim. Eu não sei se você está me acompanhando lá no Instagram. Tá lá, gente? Você já está me acompanhando? Procura lá, ellenklein.oficial. Você viu como que escreve Ellen Klein? Tá aí no grupo, você vai ver o nome do grupo. Escreve Ellen Klein, né? ellenklein.oficial. Você vai me achar lá no Instagram. E lá eu já tô fazendo várias abordagens sobre os temperamentos. Você vai ver que eu tô brincando com os temperamentos. Falei do meu essa semana. E todo mundo começou a me zoar, a brincar. Que bom que eu já agradeço você que está acompanhando, que está sendo muito engraçado, gostoso. A gente já falou de 2 temperamentos lá e eu vou estar falando cada vez de um, explorando bastante. Então, se puder, entre no Instagram que eu quero ver você lá. E olha só, hoje vamos falar aqui primeiro do sanguíneo. Quem é o sanguíneo? O sanguíneo é aquele temperamento de uma pessoa muito comunicativa, bastante falante, geralmente uma pessoa entusiasta, sabe, cheia de entusiasmo. Uma pessoa também que é simpática, que é uma boa companheira, pessoa compreensiva, muito crédula, sabe? Aquela pessoa que crê fácil nas coisas. E assim, os defeitos é que é uma pessoa que é impulsiva, indisciplinada. É uma pessoa geralmente que você olha para ela e você acha que ela é uma pessoa segura, mas no fundo ela é totalmente insegura e até egocêntrica. Fala demais, é barulhenta e acaba sendo muito exagerada. Sabe aquelas pessoas que falam com as mãos, com o corpo? Então, elas tendem a ser sanguíneas. Algumas são coléricas, mas as mais expressivas vão ser as sanguíneas. Que no fundo, você olha e acha que elas são confiantes, mas elas são inseguras e medrosas. Essa é as características gerais. Ellen, todos os sanguíneos são assim? Não. Essas são as características do temperamento. O fato é que se você já é lapidado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já entrou na tua vida há mais tempo, a tendência é que você já foi mais assim e agora você não parece tanto. Por exemplo, você tem que ver o número de pessoas que erraram o meu temperamento, porque eu faço lá as perguntas no Instagram. E eu vi que muita gente achou que eu era até fleumática, porque a fleumático é aquela pessoa mais calma, tranquila, e as pessoas ouvem minha voz e acham que eu sou assim. Até quem tem convivido mais recentemente comigo, algumas até acham que eu sou assim, mas porque não convivem na intimidade, porque na intimidade a pessoa vai saber mesmo quando está distraído, quando as coisas dão errado, não é verdade? Uma coisa é quando você está no teu momento social. Mas vamos lá, isso quer dizer que a sua idade pode interferir. Quando você está lá, aqui até no livro fala, até os 35 anos, é quando que você ainda está na sua cerne do seu temperamento, a partir daí você já começa a entrar a maturidade, a tendência é que você diminua um pouco os pontos fortes ou fracos.
salvo algumas boas exceções, que tem várias. Então vamos lá, esse é o sanguíneo. O cara que é comunicativo, entusiasta, afável, simpático, fala bastante. Isso é fácil de identificar, né, gente? Ele chega o mais animado quando chega numa roda. E geralmente quando você presta atenção àquela pessoa que está sentada num restaurante, sabe? Quando vocês saem para comer a galera junto, o sanguíneo vai ser aquele que vai levantar do lugar para contar um caos. Presta atenção, aquele que gosta de contar história, de encenar, de falar, fala bastante, esse geralmente é o sanguíneo. Eles ficam disputando espaço entre os sanguíneos. Se tiver mais de um, é engraçado de ver. Enfim, esse é o sanguíneo. Aqueles mais lapidados já conseguem ficar mais na deles, mas em geral é assim mesmo. E quais são os coléricos? Os coléricos já são também extrovertidos, só que são extrovertidos não tanto quanto os sanguíneos. Eles são enérgicos, só que eles são mais decididos, práticos, eles são eficientes, são mais audaciosos. E o humor do colérico é mais sarcástico. O sanguíneo é cheio de humor, mas um humor mais inocente, né? Um humor mais brincalhão, assim, às vezes até mais bobo, para falar a verdade. Já o colérico é um humor mais sarcástico, ele é impaciente, ele é intolerante, bem vaidoso, ele tende a ser autossuficiente, não gosta de pedir muita ajuda, ele gosta de fazer todas as coisas, ele gosta de tomar a frente, fazer do jeito dele. Ele tende a ser insensível, ele tende a ser intolerante, prepotente. Então é uma pessoa fácil de observar também. Aquelas pessoas que caminham rápido, estão sempre olhando para o horizonte, são um pouco mais ásperas para falar, e os outros, por elas serem práticas, elas são vistas como ásperas. Então parecem aquelas pessoas orgulhosas. Você acha que, se você é de outro temperamento e lida com colérico, você pensa assim, essa pessoa não gosta de mim. Não tem nada a ver. Ela só o jeito colérico dela ser. Ela é prática, objetiva, e ela gosta das coisas assim, dessa forma, sem muito mimimi. Ou também sem muita gentileza, às vezes. Faz parte. Mas, é claro, aqueles que são mais lapidados, eles vão já estar um pouco mais gentis, já vão ter aberto mão, na verdade, ter aberto espaço no seu coração para a obra do Espírito Santo. E eles acabam sendo mais maduros, então conseguem ser menos exagerados nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos, certo? Vamos lá agora, os outros dois que são introvertidos. Já quero lembrar você que você pode ter dois, ok? Você pode ser sanguíneo com colérico, colérico com sanguíneo, pode ser colérico com melancólico, pode. Só que um geralmente é o mais predominante. De repente você não tem todas as características que eu tô falando, tem algumas, e aí se mistura com a de outro. Pode acontecer? Pode. Alguém vai me perguntar, Ellen, pode acontecer de eu começar com um temperamento e ficar com o outro? Espera que essas variantes eu vou falar depois, ok? Vamos pro melancólico. O melancólico é aquele cara bem minucioso, perfeccionista, organizado, sensível, uma pessoa bem dedicada, leal. É uma pessoa que geralmente é idealista, habilidosa. É uma pessoa bem assim alinhada. Você vê que até quando se veste de forma alinhada. E tende a ser bastante egoísta. É um pouco menos empático. Ele pensa nos outros em segundo plano, sempre mais em si. Tende a ser mais mal-humorado, porque ele tende a ser pessimista. Primeira coisa que ele olha é o problema. Em vez de ele olhar o ponto forte das coisas, em vez de ele olhar o ponto forte das pessoas, ele já olha o que a pessoa não está legal, o que não está sendo bom na pessoa, então ele tende a ser pessimista, às vezes até confuso em relação a isso, é bastante teórico, muito crítico, porque ele olha primeiro os pontos fracos. Entrou num ambiente, ele vê o que não tá legal, a organização que falta, nunca olha a organização que tem, ele olha a primeira organização que falta. Enfim, tende a ser vingativo, tende a ser inflexível, a guardar mágoa. Ele geralmente é uma pessoa que não tem uma cara assim, agradável, não, ele é meio fechado na dele, é focado em processos, no passo a passo, nas regras, gosta de manual,
Se você faltar um horário com melancólico, você tá no sal. Ele gosta das coisas na hora dele, no tempo dele. O que é o contrário do sanguíneo e colérico, que são super imprevisíveis, não fazem questão de horário, principalmente sanguíneo, né? O colérico às vezes até pode ser que sim, mas ainda é inconstante. Agora, o único organizado mesmo é o melancólico. Então, se você tem alguma coisa de organizado e você tem um pouco do melancólico, pode saber. E o fleumático, Ellen? Quem que é o fleumático? O fleumático é aquele cara calculista, calmo, tranquilo, responsável, uma pessoa que tende a ser eficiente, conservadora, uma pessoa prática. Quando é líder, é um líder bem diplomático, é bem humorado. O fleumático é aquele que está sempre tranquilo, sempre de paz e amor, sabe? Aquele geralmente é um funcionário bonzinho, um líder muito bem visto por ser diplomático. E ele acaba sendo assim, aquele contemplativo. Em suas características negativas, ele é desmotivado. Então, assim, não é aquela pessoa que vai celebrar algo muito fortemente com você. Igual o sanguíneo celebra, o colérico celebra. Não, o fleumático, ele vai celebrar. Nossa, que legal. É aquele assim, você vai falar, puxa, mas você não tá feliz? Ele tá, só que é o jeito dele. Ele é um pouco mais, né? A sua celebração é uma celebração mais calma, digamos assim, desmotivada, porque ele é introvertido. Acaba sendo muito desconfiado com as coisas, super indeciso, calculista, temeroso com as coisas. O fleumático é interessante, tem uma característica assim, se você falar com ele e você pressionar um fleumático, ele tende a desligar, entra em outro mundo. Mas ele é focado em relacionamento, ele não gosta de se indispor com as pessoas. Melancólico também não gosta de se indispor, então ele é de ficar na dele. Já o colérico e o sanguíneo já são mais de se expor e tudo mais. Enfim, aqui é só um panorama geral, para se conhecer. Você pode ter os 4 temperamentos e um é predominante, os outros são em níveis diferentes. Mas tem aqueles predominantes, que é 1 ou 2 predominantes, e tem tudo a ver também, talvez, com a sua criação. Qual que você se identificou mais? Você tem noção? Você se confundiu mais ou deu para ter uma noção? Então, agora você já sabe um pouco mais, esse áudio está ficando longo, então eu vou deixar para o próximo áudio para a gente falar mais sobre as variantes do temperamento, ok? Enquanto isso, eu estou pesquisando algumas testes aqui mais confiáveis para que você possa saber e se aprofundar num teste de verdade sobre o seu temperamento, ok? Eu tenho alguns, mas eu quero para você, como vocês são muitos, eu quero o melhor para vocês. Então, um grande beijo. Meu nome é Ellen Klein, Master Coach, analista de perfil comportamental, sou coach cristão, uma honra ter você me acompanhando. Um beijo e até o próximo áudio.